Olá, boa tarde a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico e hoje eu estou aqui na sua hora de almoço para trazer para vocês um conteúdo que muita gente pediu, muita gente tem curiosidade de saber se realmente é possível ou não, que é viagem no tempo. Afinal, é possível ou não você voltar no tempo, ir para o futuro, ir para o passado, enfim. É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Então você que é novo no canal, não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo aí com seu amigo ou sua amiga que gosta desse assunto, né, voltado ao ocultismo sobrenatural. Ajude este canal a chegar nos 5.000 inscritos, estamos cada vez mais perto, contagem regressiva. E se você quer apoiar aqui o meu trabalho, o trabalho deste canal, se você gosta do meu trabalho, você pode virar membro, tá? Só clicar nesse botão aí embaixo, é apenas R$8 por mês. Você não vai virar mendigo por assinar. Enfim, agora sem mais enrolação e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Viagem no tempo, pessoal, é um tema muito interessante. Muita gente aqui no canal tem curiosidade de saber sobre isso, né? Muita gente me pergunta às vezes quando me encontra, ou quando eu converso com alguns conhecidos, me questionam, né? Narrador, afinal de contas, é possível ou não voltar no tempo? Eu queria mudar alguma coisa ali, fiz algumas besteiras, queria consertar. Queria saber se no meio sobrenatural tem como fazer isso e se nos meios científicos também, físicos, se seria possível algo dessa natureza. Enfim, pessoal, vou falar para vocês as duas vertentes, tá? A vertente científica aqui, a física por trás da coisa e a questão sobrenatural para vocês entenderem esses dois mundos, tá? Começando pela questão científica mais plausível aqui para todos aqui que acompanham este canal. Pessoal, as teorias da física, elas não impedem a possibilidade de viagens no tempo, tá? Preste também atenção nisso. Mas dizer que é um evento, que esse evento é possível, não significa que ele é executável. O que isso quer dizer? Não significa que só porque algo é possível quer dizer que você vai conseguir. Muita gente às vezes tem essa curiosidade, né? E me pergunta, narrador, tem como fazer? Tem como fazer. Mas não significa que você aí na sua casa vai conseguir esse feito de estar aí fazendo viagens no tempo. Esse é que é o grande problema, tá? Reforçando, as teorias da física não impedem a possibilidade de viagens no tempo. Isso aí é a própria ciência que diz, não sou eu narrador clássico. Você pode pesquisar aí no Papai Google que você vai encontrar essa informação, essa confirmação na verdade. Continuando aqui. A possibilidade, pessoal, de viajar no tempo e reviver o passado ou conhecer o futuro sempre intrigou, né, a humanidade. E foi tema de muitos filmes e histórias em quadrinhos aí. Né? Filmes muito conhecidos que vocês com certeza já assistiram aí no cinema ou na televisão, que falam da possibilidade de você conseguir fazer uma viagem temporal. Filmes como De Volta para o Futuro, que é o mais conhecido, Máquina do Tempo, Camisa de Força, até um com Keanu Reeves, que eu acho que é A Casa do Lago, que é Keanu Reeves e Sandra Bullock, O Homem do Futuro, Exterminador do Futuro também, vários e vários filmes aí que falam a respeito de viagem no tempo, inclusive Vingadores Ultimato fez tratou aí, acho que o último filme tratou sobre viagem no tempo, né? Eles usam lá a física quântica, enfim. As teorias da física, elas não excluem essa possibilidade, tá, pessoal, de viajar no tempo, mas existe uma grande diferença entre possibilidade natural e você aí na sua casa ter condições de executar um evento dessa natureza, que é muito complexo. Reforçando, ser possível não significa ser executável, tá? A física, ela analisa o tempo como sendo uma quarta dimensão. Eu até já falei aqui no canal sobre seres da quinta dimensão, da quarta e da terceira. Essa quarta dimensão seria onde você realmente consegue essa transição temporal e onde alguns seres sobrenaturais habitam. É o que o pessoal do meio sabe, tá? Assim, observamos e interagimos com a altura, largura, profundidade e também o tempo. As dimensões temporais, pessoal, e espaciais, elas estão diretamente conectadas, tá? O espaço e o tempo estão entrelaçados e englobam todo o nosso universo, formando o chamado contínuo espaço-tempo. Só para você entender aí mais um pouco dessa questão. Outra coisa também que é interessante e importante você entender. O tempo ele não é absoluto, tá? Adota-se, no caso, a ideia de que o tempo, pessoal, ele é algo absoluto, que sempre progride da mesma maneira para todos os pontos no universo. A própria teoria da relatividade proposta por Einstein no ano de 1905, ela mostra a relatividade do tempo, tá?
para observadores em condições distintas aí. Assim como o objeto é percebido de forma distinta por observadores em diversas posições, o tempo ele também pode ser analisado em diferentes perspectivas, tá? Um minuto marcado na Terra não é equivalente a um minuto em todos os lugares do universo, só para você compreender melhor esse conceito. Teoricamente, existem algumas maneiras de alterar, sim, o contínuo espaço-tempo e fazer com que o tempo seja percebido de uma forma diferente, né, por diferentes observadores. Já está começando a clarear um pouco aí a sua mente com relação a isso, tá? Interessante também, uma das formas de você conseguir, segundo a física, fazer essa viagem temporal seria acelerar a velocidade próxima da luz, tá? Algo muito parecido com o que o personagem Flash faz nos filmes lá, nas histórias em quadrinhos. É assim que ele consegue viajar no tempo e foi assim que ele fez no filme, naquele filme The Flash lá, naquele filme lá. Ele faz isso para poder voltar no tempo. Explicando essa teoria, pessoal, para você, ao acelerar um corpo em velocidade próxima da luz, né? Se não me engano é 3,0 vezes 10,8 metros por segundo, um cálculo aí bem específico, o tempo ele vai transcorrer de forma mais lenta, tá bom? A dilatação do tempo, no caso ela propõe que um observador em movimento, tá, com velocidade próxima da luz, sempre marcará intervalos de tempo inferiores a um observador em repouso, tá? Isso aqui é uma parte mais teórica, tá? Quem gosta mais de física provavelmente deve estar compreendendo melhor. Mas para explicar para você que é leigo nesse assunto, se você conseguir acelerar, por exemplo, um corpo na velocidade da luz, você vai conseguir transcorrer pontos diferentes do tempo de uma forma mais lenta. Você vai conseguir observar a olho nu os acontecimentos que já transcorreram, né, na sua vida. Mas o problema dessa teoria é que o corpo ele se desfaz no processo. Nenhum corpo humano sobrevive a uma viagem dessas. Só seres sobrenaturais conseguem fazer isso. Segunda forma aí, segundo a física, de você conseguir fazer uma viagem temporal. Posicionar-se nas proximidades de um buraco negro. Seria uma outra forma, né? A gravidade, pessoal, ela pode deformar o contínuo espaço-tempo, tá bom? E gerar alterações nas percepções temporais de um possível observador. Você e aspirante a viajante do tempo. No caso, eles dizem que se fosse possível, né, você posicionar um observador próximo a um buraco negro, sem que ele fosse engolido, seria o primeiro problema aí, né? A intensa gravidade ela geraria distorções no espaço-tempo, de forma que o observador poderia enxergar toda a eternidade, ou seja, ele conseguiria ver todas as possibilidades e seria, digamos, um ser eterno, tá? Muito parecido com aquele filme Eternos lá da Disney, que saiu lá na Disney. Que a gravidade ela modifica o espaço-tempo, tá? Para você compreender. Quanto maior a gravidade, menor será a percepção de tempo em virtude aí das distorções geradas no espaço-tempo. Entendeu? Isso aqui segundo as leis da física. Outra possibilidade de você conseguir viajar no tempo, segundo, né, nossa física, e terceira e última, no caso, seria o buraco de minhoca, que é o que os Vingadores fizeram lá no filme. Os buracos de minhoca, pessoal, elas são uma espécie de funil, tá? Entre dois pontos muito distantes do espaço-tempo, para você entender. Ao entrar em um desses buracos, o viajante ele seria levado para um lugar no espaço e no tempo muito distantes, tá? Ele iria para pontos distantes um do outro. Os buracos de minhoca, eles são possibilidades teóricas, tá? Não tem nada assim que sustente muito essas teorias, segundo a física. Não existem comprovações aí, experimentais profundas de sua existência, mas nós aqui do lado de cá, do lado mais oculto da coisa, sabemos que dá para fazer isso, bom? Enfim, pessoal, resumindo aqui a questão mais plausível e mais científica, por assim dizer, as viagens no tempo elas não ocorreriam como nos filmes, obviamente que não é daquele jeito. Em que um portal é aberto e como se fosse no passe de mágica, você viaja pelo espaço-tempo e chega lá ileso, não é assim, tá? O que realmente aconteceria seria a percepção temporal diferente para dois observadores distintos, né? Duas pessoas de um ponto A ao ponto B. Imagine aí um astronauta, vou citar um exemplo aqui para vocês, tá? Imagine aí um astronauta que vagou pelo espaço em uma nave com velocidade próxima da luz por um ano, tá? Ao olhar para a Terra, referencial parado,
70 anos de sua partida teriam se passado, ou seja, tinha passado 7 décadas aí. Assim, nós podemos considerar o astronauta como um viajante do tempo, porque ele viajou 70 anos no espaço, entendeu? Se as viagens temporais elas fossem possíveis segundo as nossas leis da física, deveriam existir leis naturais que impedissem que um viajante ele alterasse a sua própria história ou que garantissem que essas alterações que ele fizesse, né, feitas lá por ele, que elas não resultassem, elas não interferissem no espaço-tempo, naquele universo que ele deixou. Aí também já abre a teoria dos multiversos, né, que está muito em alta agora com esses filmes da Marvel aí. Frente aí a todas essas implicações, né, que eu falei para vocês, podemos entender que, no caso segundo as leis da física, uma viagem do tempo seria algo muito improvável, né, sem os recursos aí que são disponíveis para os nossos, digamos, seres humanos. Né? Seria algo bem improvável de ser feito, porque não teria recurso para mandar uma pessoa ilesa, né? No vídeo que eu fiz a respeito do teletransporte, que inclusive eu vou deixar aqui na descrição para você assistir, eu explico por que, que você não consegue ir, né? Você não ia conseguir chegar lá no outro lugar ileso, você ia sofrer danos físicos e provavelmente você ia chegar morto lá, tá? Mas agora, essa foi a questão científica. Agora, falando da parte de cá, sobrenatural, que é o que esse canal aborda, uma viagem no tempo é possível, narrador, por um meio sobrenatural? Sim, é totalmente possível. Tanto que seres sobrenaturais, como eu falei para vocês, seres da quinta dimensão, por exemplo, conseguem viajar no espaço-tempo muito facilmente, tá? Inclusive, eu tive uma conversa um tempo atrás, algumas semanas atrás, sobre isso, né, com alguns vampiros antigos aí, sobre essa questão que até, inclusive, falam a respeito disso também. E eles falam, é muito comum você conseguir fazer essas transições temporais no meio ocultista. Obviamente que, no caso de vampiros físicos, por exemplo, para vocês entenderem, eles utilizam um corpo modificado geneticamente para conseguir mandar esse corpo para a dimensão que eles querem, né? Para o ponto no tempo que eles conseguem, que eles querem, na verdade. Então eles constroem esse corpo, né? Eu já falei para vocês a respeito disso, né? Como é que se faz um corpo geneticamente modificado. E eles mandam pro ponto que eles querem, o ponto no tempo, tá? Essas viagens que são feitas não são com máquinas, nem são aí com portais, tá? Seriam através de dimensões. Esses seres eles mandariam esse corpo para uma outra dimensão. Isso é feito através de um outro plano, não é feito aqui na Terra, tá? Quando se fala Terra, pessoal, não estou falando de que ele vai para outro planeta, tá? Ele vai para uma outra dimensão. E esse corpo ele consegue viajar entre a terceira, quarta até chegar na quinta dimensão, que é onde ele consegue deslocar essa matéria orgânica para um ponto referente no espaço-tempo. Por essa razão, tem muitas fotos aí na internet, tem muitos vídeos que falam de viajantes no tempo, cara com, sei lá, no século XIX, século XVIII, ou até mesmo na Idade Média, o cara com uma foto aí, né, com celular, com smartphone, ou o cara com roupas modernas, ou até mesmo na época de Cristo, o cara lá com aparelhos de alta tecnologia, pinturas também, é porque geralmente essas viagens acontecem para fazer alterações em algum ponto da história. Seres sobrenaturais fazem isso com certa frequência. Por isso que você às vezes tem o que nós chamamos de déjà vu ou déjà vu, como o pessoal, alguns americanos chamam. E você tem uma sensação de que já passou por determinado acontecimento. Às vezes você está aí parado, né? Você está fazendo suas atividades corriqueiras e do nada você tem um estralo de que aquilo já aconteceu. Né? Nossa, eu já fiz isso. É porque está sendo feitas essas alterações no tempo, tá? E isso reflete em tudo. Quando você faz uma alteração em determinado ponto, se você colocar uma lata de atum, se você volta no tempo e mexe naquela lata, tira ela do lugar, você está alterando toda a linha temporal daquele universo ali, daquela realidade, entendeu? Por isso que eu sempre digo aqui no canal que viagem no tempo é algo muito perigoso, é muito complexo, que as pessoas não devem tentar fazer. Primeiro, porque não vão conseguir, porque elas não têm recursos para isso. Segundo, porque mesmo que um dia se tenha recursos para fazer uma viagem dessa, a humanidade com certeza vai dar um jeito de estragar tudo. Assim, pessoal, é um fato, né? O pessoal vai querer
modificar coisas que não devem ser modificadas. Tudo acontece por uma determinada razão. É como se houvesse aí um, uma espécie de testamento espiritual. É os registros acásticos, que eu já até falei um pouco sobre no vídeo dos semideuses, tá? Esses registros acásticos são registros que tem no mundo espiritual, no plano astral, de tudo que já aconteceu, ou seja, já está escrito nesse local, tudo que você, como ser pensante, vai fazer na sua existência. Se você alterar isso daí, você vai causar um grande problema, tá? Para os seres superiores aí, enfim, vai causar um grande rebuliço. Por isso que todo filme que trata de viagem no tempo, inclusive esse filme do Flash aí, que é mais recente, você vê que ele volta e ele acaba com tudo. Ele faz ali uma M gigantesca, inclusive mata muita gente, enfim. Não mexa com o tempo, tá? Mesmo que você seja aí praticante, que você esteja no meio sobrenatural me assistindo, jamais tente mexer com o tempo, isso é uma coisa muito perigosa. Inclusive, os seres sobrenaturais que mexem com o tempo somente são seres da quinta dimensão que fazem isso. E se algum ser de baixa dimensão tentar fazer, ele é punido imediatamente, ele é trancafiado. E outra coisa, um detalhe importante: esses seres, além de usar esses corpos para mandar esses corpos modificados para determinados pontos no tempo, eles usam uma coisa chamada relógio do tempo. É um relógio específico, um relógio projetado especificamente para esse tipo de viagem, para que eles possam meio que mapear o ponto, o horário específico que eles querem chegar nesse local, nesse ponto, né, indeterminado no tempo. Tá? Tem um objeto místico chamado relógio do tempo, assim como a Arca da Aliança, dentre outras armas divinas que eu vou falar sobre elas somente em um vídeo específico, tá? Então, você que está assistindo até agora os vídeos do canal, acompanhe, ative o sininho aí, que você em breve vai receber esse vídeo falando, né, que eu vou explicar o que são essas armas divinas e para que elas servem, tá? Enfim, pessoal, este foi o vídeo referente à viagem do tempo, que vocês tanto queriam que eu falasse. Então, respondendo à pergunta, viagem do tempo é sim algo possível, mas não pelos meios convencionais. Só com meios sobrenaturais você consegue fazer viagens no tempo. A humanidade ainda não tem essa tecnologia, não tem esses recursos para fazer esse tipo de viagem, esse tipo de deslocamento. Mas seres sobrenaturais têm sim, já fazem isso há muito tempo, tá bom? Se você conversar com qualquer ser sobrenatural aí de um certo nível de conhecimento, ele com certeza já deve ter feito, já deve ter visto algum exemplo de pessoa aí, de ser sobrenatural no caso, que já conseguiu viajar pelo tempo. Enfim, pessoal, se você gostou desse vídeo e viu até o final, deixa o seu like, compartilha, deixa nos comentários aí sua opinião, sua sugestão. E lembrando que os vídeos aqui do canal estão saindo todo dia ao meio-dia, tá? Porque esse final de semana realmente deu uma bugada aqui no YouTube, então o vídeo acabou saindo um pouco mais tarde. Mas na semana, todo dia, meio-dia, na sua hora de almoço, o narrador está aqui. Enfim, pessoal, é com essas palavras românticas que eu vou deixando vocês agora. É como sempre um prazer estar aqui. E até breve, meus pequenos.